Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o presidente Pedro Cunha Lima, presidente Marcivânia, o senhor ministro de Estado da Educação e todos os presentes. Ministro, essa é a terceira vez que eu tenho contato com o material apresentado, com a sua apresentação, no Senado, no plenário aqui, e me incomoda que a gente não consiga ir além, a gente não consiga dar um próximo passo. Eu já entendi qual é o diagnóstico, acho que todo mundo que trabalha com educação conhece as metas do PNE, sabe como a gente está em relação a elas, é por essa preocupação que estou aqui no meu primeiro mandato. Já entendemos também quais são as prioridades, diretrizes do senhor, do governo, mas falta o próximo passo, e eu não vejo essa apresentação se evoluir conforme vou acompanhando as reuniões. Na transição do Vélez para o senhor, a gente estava muito preocupado já com o estado da educação brasileira. Eram polêmicas, atrasos, desmandos, paralisações, e me preocupa entender que a gente não avançou muito, que muitas das perguntas que a gente tinha naquele momento, elas permanecem relevantes ainda hoje. E é na busca por essas respostas, para tentar fazer um diagnóstico, para poder apresentar soluções, que a gente criou aqui na Câmara a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. Porque a gente não podia esperar mais 3 meses e meio, mais 4 meses, e chegar no segundo semestre concluindo que sim, esse ano foi perdido para a educação, que sim, quase nada foi feito. E eu queria externar um pouco aqui nessa reunião quais são nossas perguntas, quais são nossas preocupações, porque eu queria que isso fosse debatido aqui, e não o que a gente está vendo, e não toda essa polemização. Quando a gente fala do MEC em si, temos 6 secretarias, 10 autarquias, e a gente busquei no site ainda ontem, fizemos requerimentos que já foram encaminhados, a gente respondeu ao único convite que recebemos da comissão externa, só que a gente não conseguiu a resposta ainda. Com a reestruturação que aconteceu, o que fica com cada secretaria? E o que ficou de fora? Quem vai cuidar disso? De novo, quando que os programas vão ser implementados? Quando que eles vão ser desengavetados? Quais são os prazos? Quais são os comos? Quando que essa apresentação que o senhor está trazendo vai além do diagnóstico, vai além das diretrizes? Tem 5 áreas que, no nosso entendimento, estão sim prejudicadas, correm o risco sim de não acontecer ou de serem atrasadas, e eu não vejo o senhor falando sobre isso. A execução do orçamento, se a gente fala desse cenário de cortes, a primeira coisa que um gestor faz é entender, o corte vai ser específico aqui e é assim que a gente vai dar conta. O Enem está sim ameaçado, a gente tem um risco de segurança da prova, a gente viu o que aconteceu com a nova licitação, e não dá só para falar que está tudo bem, a gente precisa de uma coisa um pouco mais concreta do Ministério. Quando a gente fala das provas avaliadoras, elas são importantes não só para o MEC, mas para gestores municipais e estaduais poderem planejar a educação, conseguirem fazer uma análise histórica. Então, não dá do dia para a noite para falar que vai ser por amostragem e não explicar qual que vai ser essa amostragem. Quando a gente fala da implementação da base comum curricular, os municípios não receberam resposta do MEC ainda, estão aguardando. E já emendando, quando a gente fala da formação de professores, por tudo que eu pesquisei e perguntei ao senhor e ao MEC, isso está engavetado. Como que a gente vai implementar a base? Como que a gente vai implementar a reforma do ensino médio se a gente não dá conta hoje nem de fazer uma formação séria e continuada dos nossos professores? E eu queria dizer que recebemos o convite do senhor ontem para uma reunião com a comissão externa, já respondemos, estamos buscando um horário, um dia para poder nos reunir, mas me incomoda que a resposta a tudo seja um pedido de reunião. Naquele dia o senhor falou que tinha me convidado 3 vezes, eu desmenti, já entenderam que não chegou o convite, não sabe o que aconteceu, etc. Superado. Agora o ponto é que a população precisa dessa resposta, não sou eu individualmente em uma reunião, não é o deputado Edilvan, enfim, não é pessoas únicas. Precisamos disso no site, de uma resposta para todo mundo, nessa comissão da educação, para a população saber. Não acho que tudo se resolve em reuniões individuais. A gente está falando da educação brasileira, da educação pública, e já estamos quase no final de maio. E quando eu falo sobre isso, de novo, não é para atrapalhar, não é para polemizar, não é para apontar dedos, é para fazer um trabalho sério e entender o que está ameaçado, quais que vão ser os impactos e como que a gente pode agir, mas hoje não há essa transparência. De novo, no site está o planejamento estratégico da última gestão.
Em que mês que isso vai subir? Em dezembro? Então, essa é a nossa preocupação. Concordo com o que o senhor trouxe sobre o Fundeb, de fato, é extremamente relevante, tem que ser um indutor de boas práticas, tem que levar a qualidade, tem que ser mais redistributivo, defendo uma maior complementação da União, e acho que a gente gostaria de ouvir o seu compromisso quanto a isso. Precisamos elevar, ir para outro patamar, mas, de novo, sinto falta desse próximo passo. Já concordamos que o Fundeb é importante, concordamos na análise feita, mas qual que é o próximo passo do MEC? O que o MEC vai fazer efetivamente para poder responder à sociedade sobre isso? Aqui, sob a liderança da deputada Dorinha e de outros deputados, a gente está construindo uma proposta, mas o MEC vai ficar passivo nesse processo? E vou falar de novo da questão dos cortes, porque todas as vezes que a gente confronta o senhor sobre isso, vem dados incorretos, vem uma manipulação da situação, e eu acho que isso é perigoso. A sociedade brasileira como um todo ainda não conheceu o ensino superior. Meu pai não fez o ensino fundamental, minha mãe só pôde fazer o ensino médio aos seus 40 anos, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Eu trouxe aqui o exemplo da Universidade Federal Fluminense, não porque seja melhor ou pior, mas porque é uma das primeiras a ser impactada, porque eu quero confrontar um pouco do que está sendo dito. Eles começaram um ano com um déficit muito grande. Para quem não sabe, isso quer dizer com uma dívida grande, não tinham dinheiro para cumprir o que tinham planejado. Fizeram um trabalho técnico que se espera de um gestor, que é você ir linha a linha e falar, vou cortar de telefonia, vou cortar de segurança, vou tirar daqui, e o aprendizado não vai ficar prejudicado. Conseguiram economizar 34% do orçamento previsto para esse ano. Tentaram uma reunião com o MEC para pedir ajuda com o que faltava. Não conseguiram essa reunião. E aí o que acontece? Eles que já tinham esse déficit, não tinham dinheiro adequado para o ano inteiro, recebem a notícia de que, por balbúrdia, vão perder 31,2%. Quando a gente reclama, quando a gente fala que esse não é um termo da administração pública, recebe um corte de mais 7,2%. Então, uma universidade que começou um ano com déficit, perde 38,4% do seu orçamento discricionário. Não dá para assumir que está tudo bem, porque não está tudo bem. E quando o senhor fala contingenciamento não é corte, concordo que não é, mas precisamos ser honestos e dizer que provavelmente, com grande chance, será corte. Porque só não vai ser corte se a gente tiver um crescimento acima do esperado para a economia brasileira. Não é o que as projeções estão mostrando, a gente está diminuindo as projeções do PIB, mesmo que se passe a reforma da Previdência, a economia não vai melhorar esse ano, os 2,5 bi da Petrobras não dão conta do corte de 7,4 bi que a educação já recebeu, não dá para falar que é 3,4%, o senhor e as faculdades não podem cortar daquele dinheiro que elas têm para aposentadoria, salários, etc. É como falar, olha, cortei a metade do bolo, agora coma a mesa. A mesa não está disponível. E o senhor não pode falar que as contas estão pagas até setembro, porque não é verdade, tem dificuldades hoje. Pedindo ajuda para a prefeitura, negociando com terceirizados. Então, para concluir, a população já repudiou nas ruas o ativismo arbitrário do senhor do Ministério da Educação. Queremos fazer um trabalho sério, falando do que importa e sendo contra as teorias conspiratórias que muito pouco contribuem para a educação brasileira. Muito obrigado. Começar com a deputada Tabata. Próximo passo, não vejo evolução das propostas, mas, assim, quanto ao diagnóstico, a senhora acha que a gente conseguiu passar um cenário, essa é a visão do MEC, a gente está acompanhando. Esse ano foi perdido para a educação, bom, não é que esse ano foi perdido para a educação, a gente está caminhando para ter uma década inteira. Os últimos 10 anos perdidos no Brasil, não só para a educação, para tudo, para a economia, para emprego. O Brasil, nos últimos 10 anos, ele afundou. Enem está ameaçado? Não está ameaçado, e peço para que esse tipo de informação não seja divulgado, porque não é verdade, e isso causa um mal-estar na população. O Enem está garantido, de fato, a licitação tinha 7 anos, o contrato a gente conseguiu, foi ao TCU para pedir um waiver, porque o contrato deveria ter sido renovado, um contrato tinha 7 anos, a gráfica pegou fogo, a gente conseguiu resolver isso rapidamente e está garantido o Enem. E quanto às informações que eu dou, todas elas, se alguma for mentira, tem TCU, AGU, CGU, Ministério Público, todo mundo pode me pegar. Então, assim, as informações que a gente passa são as informações que não são distorcidas, as informações todas são checadas e a gente tem que cumprir isso. Formação de professores, sim, queremos investir, recebemos o convite, mas não chegou o convite. Ali, no plenário, eu tentei ser gentil. A gente mandou para a sua equipe, a gente depois vai disponibilizar. Por favor, vai estar no Twitter.
quatro envios para a sua equipe. A sua equipe talvez não tenha passado para a senhorita, mas aí é uma questão de gestão da equipe da senhorita, perdão. Não é problema. Perfeito. A gente vai estar disponibilizando isso, tá? Foi enviado para a sua equipe. Na verdade, foram 4 interações. O MEC não está passivo. O MEC não está passivo na manipulação da situação. Bom, essa parte daqui. Já pode distribuir agora? Então, pode distribuir, tá? Vai passar aqui para distribuir. Os 4. Todos temos as nossas histórias. Algumas histórias são mais pesadas que as outras. Deus dá a cruz conforme a sua capacidade de carregar. Eu respeito a sua história, minha história de superação. Todo mundo tem a sua história. As familiares. A gente recebeu outra informação, senhorita Tabata. A gente recebeu, sim, a universidade. Os 2 secretários estão disponibilizados na nossa agenda. A gente já falou com o professor, com o reitor da Universidade Federal Fluminense, tanto o Fogel quanto o Arnaldo, que são os responsáveis, secretário executivo, secretário do ensino superior. Ele é muito educado, é um médico, ele tem deficiência para se locomover, ótima impressão que a gente teve dele. A gente está encaminhando as situações, está conversando. O orçamento deles, em 2019, de 2 bilhões, o contingenciamento foi de 55 milhões, 2,5% de contingenciamento. E a gente está administrando isso de uma forma democrática.